Você já parou para pensar como é que conseguimos imagens detalhadas do nosso planeta diretamente do espaço? E como é que podemos monitorar o desmatamento, prever desastres naturais ou mesmo mapear cidades inteiras? Isso tudo é possível graças aos satélites do sensoriamento remoto. Bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Inês. No vídeo de hoje, vamos ver como é que os satélites do sensoriamento remoto coletam imagens e por que essas imagens são tão importantes para nós. Os sensores de detecção remota utilizam diferentes tipos de radiação eletromagnética, como luz visível, infravermelho e micro-ondas, para observar o planeta de maneiras que os nossos olhos não podem ver. Como eles realmente funcionam? Vamos entender os sensores ópticos. Os sensores ópticos captam a luz refletida pela Terra, funcionando como câmeras superpotentes. Esses sensores conseguem imagens detalhadas sobre o solo, vegetação, corpos de água, até mesmo construções humanas. Essas imagens são usadas na agricultura, no monitoramento ambiental e no planeamento urbano. Os sensores a bordo em satélite de sensoriamento remoto não se limitam à luz visível, mas também nas bandas do infravermelho e micro-ondas. São cruciais para medir a temperatura da superfície terrestre e dos oceanos. Enquanto que os sensores micro-ondas são capazes de ver além das nuvens e captar dados mesmo em condições meteorológicas adversas. Os sensores micro-ondas são importantes para prever tempestade e monitorar mudanças climáticas. Como é que esses dados de sensoriamento remoto chegam até nós? Os satélites enviam as informações ou os dados coletados para estações de recepção na Terra por meio de sinais de rádio. Esses dados são processados e transformados em imagens. Quer saber de uma curiosidade? O primeiro satélite de sensoriamento remoto é o Landsat 1, lançado em 1972. E desde então temos uma série de imagens contínuas do nosso planeta. Essas imagens nos ajudam a entender como é que o nosso planeta vai mudando ao longo do tempo e ajuda na tomada de decisões para protegê-la. Da próxima vez que ver uma imagem de satélite da sua cidade, lembre da incrível tecnologia que está por detrás dela. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário e colocar um like. Até a próxima!